Paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe mais esse dia na sua vida. Deus abençoe tua casa e toda a tua família. Que Deus abençoe teu dia quando você voltar para o trabalho. Que Deus abençoe tudo que você for fazer hoje aí no seu comércio, na sua empresa. Que Deus esteja com a mão dele sobre a tua vida para te guardar e te proteger de tudo quanto foi investido do inimigo, amém? Essa manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Que você fique no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Escuta a palavra até o fim, que Deus quer falar com você nessa manhã. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: a vocação de Ezequiel, a visão do rolo de um livro, tá entendendo? A vocação de Ezequiel e a visão do rolo do livro. Então, Deus tem um propósito com a minha vida, com a sua vida. Então, Deus quer te usar na terra, mas Ele quer te mostrar, tá entendendo, o que vai se suceder lá pela frente com você, o que vai acontecer com pessoas que você vai levar a palavra de Deus, mas Deus não quer que você tema. Deus não quer que você tenha medo, Deus não quer que você ande assombrado com nada que acontecer, porque Ele é contigo. Aí diz assim, ó, Ezequiel 2, primeiro diz assim, ó: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pus em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe direi, assim diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Então você vê aqui que Deus está dizendo a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé. Deus está mandando você ficar de pé hoje. De pé, quando Deus fala ficar de pé, é você ficar em comunhão com Deus, é você ficar em oração, em vigilância diante de Deus, está entendendo? Que Ele quer falar contigo. Porque Ele vai te enviar pessoas rebeldes, pessoas que não querem saber da palavra de Deus, pessoas que vai ignorar você quando você começar a falar da palavra de Deus para ele, vai endurecer o rosto, vai fazer cara feia para você, mas Deus está dizendo aqui que são casa rebelde, são pessoas obstinadas de semblante duro e obstinada de coração. A pessoa de semblante duro, irmão, e obstinada de coração é aquela pessoa que está travada, que não entra nada ali naquele coração, nenhum conselho teu, opinião tua ele não aceita, tá entendendo? Não aceita nada que você falar, porque o coração está trancado. O coração está fechado para não deixar nada entrar, tá entendendo? Então, essas pessoas, você vai pregar a palavra de Deus para ela, que Deus está mandando. Meu filho, fica de pé que eu quero falar contigo. Então, Deus está começando a destruir o que Ele vai fazer e o que vai acontecer pela frente quando você for pregar o Evangelho. Porque você vai encontrar gente rebelde, gente ignorante, gente que ignora o Evangelho, que ignora a palavra de Deus, que não quer saber de cristão, não quer saber de ser crente. Você vai encontrar essas coisas no seu caminho, mas Deus está contigo, Ele está dizendo aqui, ó. Aí no 4 diz assim, ó: os filhos são de semblante duro e obstinado, e coração. Eu te envio a eles e lhe direi, assim diz o Senhor Jeová. E eles que ouça ou que deixe de ouvir, porque eles são casa rebeldes, hão de saber que esteve um profeta entre eles. Está entendendo? Eles vão saber que foi um profeta de Deus, que Deus enviou até ele. Eu vou ler esse versículo de novo, porque eu tive uma falhinha aqui, mas eu vou ler de novo para você, o 5, diz assim, ó: e eles que ouça e que deixe de ouvir, porque eles são casa rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, tá entendendo? E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos, para contigo tu habite com escorpião, não temas as suas palavras. Glória a Deus. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, tá entendendo? Então Deus está dizendo aqui que nada, irmão, que vier contra você, ainda que você habite no meio de escorpião, tá entendendo? Você não tem que temer as palavras que eles vão falar contra você.
Porque o crente, irmão, ele não pode se doer com palavra que a pessoa que está no pecado, na ignorância, ela vai sacudir palavra. Às vezes o inimigo usando a mente da pessoa para te atingir, para te entristecer, para te desprezar, mas você não pode ficar triste com isso. Eles vão fazer de tudo, tá entendendo, para provar que você não é homem de Deus, que você não é serva de Deus, mas você é de Deus. Deus vai testificar no meio deles que você é um profeta de Deus que foi enviado para pregar a palavra de Deus. Não adianta eles falar nada, não adianta eles se levantar contra a casa de Deus, que é o seu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, porque vai bater de frente e vai cair. Porque quando Deus levanta um homem, uma mulher, um servo dele na terra para servir a ele, e envia ele num canto para pregar a palavra, é ele que vai, tá entendendo? Não é outro, é ele. Ele tem que fazer a vontade de Deus, ele tem que falar o que Deus manda. E Deus não quer que você seja rebelde também, que nem essas pessoas. Na hora que Deus mandar, você não querer ir. Feito o Jonas, está entendendo, negou a Deus no primeiro momento, e por causa da... Glória a Deus, por causa da falha dele, ele terminou dentro de um peixe, está entendendo? Jogado dentro do mar. Mas Deus teve misericórdia de Jonas, tirou ele do ventre daquele peixe e levou ele à cidade de Nínive para concluir a obra dele que ele tinha mandado Jonas fazer, e Jonas não quis ir fazer. Então não seja rebelde não, seja uma pessoa que quando Deus disser, meu filho, eu vou te enviar em tal lugar, você fala que nem Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Faça a vontade de Deus, Deus te ama, Deus quer te usar, Deus te tirou desse mundo, desse pecado, não foi para você ficar de boa não, que nem os outros dias, ficar de boa não, Deus te chamou para guerrear, para batalhar, para lutar pelas almas, e a gente luta pelas almas de Deus. A gente luta pela igreja, a gente luta pelo povo que serve a Deus, pelos aqueles que querem ser crentes, pelos aqueles que estão no mundo do pecado ainda, a gente luta para tirar essas pessoas do pecado. Aí diz assim no 7, mas tu, ó filho, dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou, tá entendendo? Preste atenção nessa palavra aqui. Deus disse, olha, eles deixando de... Se ele quiser ouvir, ouça, se não quiser ouvir, não ouça, mas você tem que falar a minha palavra. E come o que eu te der, tá entendendo? O que eu te der, você come. Come e transmite esse alimento para eles, que é a palavra de Deus. Tá entendendo? Come a Bíblia, leia a Bíblia, se encha da minha palavra, tá entendendo? E literalmente também coma a comida que Deus te der. Tem gente que murmura porque vai num canto, só uma comidinha simples ali, não quer comer, tem nojo. Mas coma o que Deus lhe der, irmão. Deus está mandando dizer assim, aonde você for, coma o que eu te der. Tá entendendo? Porque se você for ignorar o alimento que aquelas pessoas comem, literalmente falando, você está ignorando eles também e eles não vão aceitar você de jeito nenhum no meio deles. Seja humilde, tá entendendo? Ouça a palavra de Deus, guarde ela no seu coração, se alimente primeiro o seu espírito. Quando Deus der um alimento para alimentar teu corpo também, se alimenta. Não tenha nojo, não tenha receio, porque Deus não vai te dar nada para te matar. Deus vai te dar, o que Deus te der vai acrescentar na tua vida saúde, paz, alegria, força, graça, tá entendendo? Vai, porque o alimento de Deus, ele nos fortalece. Glória a Deus. O pão que desceu do céu, Jesus Cristo, ele nos fortalece. Jesus deu comer aqueles homens ali na multiplicação daqueles pães e todos saíram fortes, satisfeitos para suas casas. Então, come o alimento do céu, come o pão que Deus te der, come aquilo que Deus colocar na tua frente e não faça, não repudie aquilo que Deus te der não, porque senão você não vai ser considerado diante de Deus um servo de Deus, uma serva de Deus, um instrumento de Deus, amém? O verso 9 diz assim, então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiro e ai, glória a Deus, tá entendendo? Você vê, irmão, quando uma pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, o que vai acontecer com essas pessoas que ignoram a palavra de Deus, que ignoram o servo de Deus, que ignoram a serva de Deus, não faz o bem para ninguém, só quer somente prejudicar os outros, tá entendendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que eles vão suspirar, tá entendendo? Lamentar e ai, tá entendendo? É o que vai acontecer com essas pessoas.
Você já encontrou pessoas que só vivem reclamando da vida, se lamentando, suspirando, só vive suspirando, angustiada, triste, tá entendendo? E sempre no ai, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, eu tô com outra aqui, eu tô com isso. Por quê? Porque são rebeldes, não são casas rebeldes, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem saber de Jesus Cristo, não querem saber de nada, querem saber somente do pecado, do mundo, tá entendendo? As coisas do mundo é mais boa para ela do que as coisas de Deus. Então nessa manhã Deus está falando comigo, está falando com você. Vamos cada dia mais ser humilde diante de Deus, vamos cada dia mais colocar nossa vida em oração, colocar nossa vida em consagração, se humilhar diante do nosso Pai, para que Ele possa nos exaltar aqui nessa terra. Porque o que Deus tem para fazer para mim e para você, Ele vai fazer, Ele vai honrar você, Ele não vai te deixar perecer aí nesse lugar, porque o nosso Deus, Ele não pode mentir. O nosso Deus, Ele não pode errar, irmão, e Deus não vai errar no momento que Ele te escolheu e te chamou desse mundo, te tirou do pecado para você fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle. Confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tá? Tu e a tua casa será salva. Só Deus pode te tirar você dessa angústia, dessa luta, dessa tribulação. Não importa, irmão, deixa o mar quebrar, deixa o vento soprar, deixa acontecer o que acontecer, não se preocupe com isso não. Coloque o seu coração no céu, coloque o seu coração na presença de Deus, que Deus vai te dar livramento de tudo que vier aí para querer destruir tua vida, para querer te atrapalhar, te amedrontar, porque o negócio do inimigo é amedrontar o ser humano para derrubar o homem, para tirar o homem da presença de Deus. Mas nessa hora, irmão, é a hora que você tem que entrar e se apegar nos cabelos dos pés do Senhor ali em oração e dizer, meu Pai, me guarda, me protege e me livra, Senhor, dessa situação que eu estou vivendo aqui, porque eu estou a ponto de não aguentar mais, Senhor. E Deus não vai nunca te provar a ponto de você murmurar contra Ele. Nunca Ele vai deixar acontecer uma coisa ao redor de você para você blasfemar dele. Deus não vai deixar isso acontecer, pode ter certeza disso. Então recebe essa palavra, seja abençoado nessa manhã, saia desse vídeo abençoado e orientado e direcionado na presença de Deus. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nessa manhã, meu Deus, eu preguei a tua palavra que o Senhor mandou, meu Deus, passar para essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora, meu Deus. Que ela saia desse vídeo, meu Pai, abençoada, que ela saia desse vídeo justificada. E que nada que o Senhor tem para fazer na vida dela, meu Deus, o inimigo venha impedir, Pai. Ninguém venha impedir nos caminhos dela, na vida dela, Pai. Ainda, meu Deus, que ela acha que está difícil, está impossível, Pai. O Senhor tudo pode na vida daqueles que o Senhor fortalece ele, meu Deus. Que nem Paulo falou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos enche de graça, de ousadia, meu Deus, e de fé para falar do teu amor, da tua palavra, Pai. Então abençoa ele, abençoa ela, Pai. Protege ele por onde ele andar nessa manhã, por onde ele for. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por cada um deles, pela família deles, pela empresa, pelo comércio dele. Eu entrego todos os cuidados dele na tua mão, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.